Eu estava tendo uma conversa com um amigo protestante sobre o tema igreja. E ele me apontou dois textos da Bíblia que, segundo ele, provam de forma clara que a igreja iria em algum momento se corromper. Esse argumento dele, essa concepção que ele tem desses textos, é um meio de sustentar que é bíblica a ideia de que a Igreja Católica se corrompeu com o passar do tempo. Um dos textos que ele usou foi o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Veja o que diz o texto. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensina. Observe isso agora. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Segundo ele, esse texto se encaixa no catolicismo. Porém, se nós observarmos bem o texto, ele vai se encaixar exatamente no protestantismo. Vamos ver por quê. Observe comigo o versículo 3 do texto que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, existe aqui nesse texto uma sã doutrina, ou seja, uma doutrina verdadeira, uma doutrina santa que não seria suportada em um tempo que viria. Mas que doutrina seria essa? Observe que é uma doutrina, E isso se encaixa justamente nesse ponto no catolicismo, porque o catolicismo ensina uma só doutrina, diferente do protestantismo, que ensina diversas doutrinas contraditórias entre si. Então, nesse detalhe do texto, o catolicismo se encaixa pelo fato de haver uma só doutrina no catolicismo, e isso é um ponto a favor do catolicismo, sendo que o texto deixa bem claro que essa doutrina que não seria suportada é a doutrina verdadeira. Vamos adiante no texto, que diz assim: mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Veja só, o texto diz que os homens dessa época queriam ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, né? O que eles fariam? Ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Olha, vamos pensar logicamente. Qual o movimento que se diz cristão que nós vemos todo tipo de doutrina? Doutrina para todos os gostos. Bom, nós vemos doutrinas para todos os gostos dentro do protestantismo. Esse texto parece muito uma profecia que já alertava que iria surgir o protestantismo em alguma época da história, assim como outros movimentos heréticos que surgiram na história da igreja. Enfim, esse texto nada diz com relação ao catolicismo, muito pelo contrário. Esse texto é muito favorável ao catolicismo, por falar de uma doutrina que seria rejeitada e que nessa época, nesse tempo, os homens ajuntaram mestres para si, com suas doutrinas, né? Segundo os seus desejos, segundo o desejo dos ouvintes. E nós vemos isso, doutrina para todos os gostos, dentro do movimento protestante. A pessoa tem toda a opção
de doutrina que eu nem vou fazer menção aqui, porque são muitas e são variadas doutrinas. Esse meu amigo, ele citou também um outro texto que eu vou fazer menção agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Vamos lá, a partir do versículo 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então nós vemos aqui mais um texto, né? Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele alerta aos presbíteros de Éfeso sobre possíveis hereges que iriam surgir. Certamente nós sabemos que heresias surgiram sim ao longo da história da igreja, mas nós não podemos afirmar que Paulo, nessa situação, está dizendo que a igreja, como instituição, iria se corromper. Não, ele está alertando que no meio ali da liderança mesmo da igreja, no meio da igreja, iriam surgir pessoas que se levantariam com heresias. Porém, em nenhuma parte do texto diz que a heresia iria dominar a igreja, iria substituir a doutrina oficial, a sã doutrina da igreja. O texto não diz nada disso. Nós sabemos que a igreja jamais pode se corromper, porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, ela é coluna e sustentáculo da verdade.